Jonas capítulo 3, nós leremos o texto sagrado a partir do versículo 4, ou do quarto versículo, e iremos até o 10º do texto sagrado. Jonas capítulo 3, nós que iniciamos essa série de mensagens há algum tempo, encerraremos hoje, no último domingo do ano, com a graça de Deus. Leremos hoje pela manhã o capítulo 3 e logo mais à noite, com a graça de Deus, o capítulo 4, para encerrar essa série de mensagens do profeta Jonas. Nós leremos o texto sagrado, Jonas capítulo 3, a partir do quarto versículo, e leremos até o 10º. E depois pediremos a Deus graça para discernir o texto, discernir a palavra de Deus. Está escrito: começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava, e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Até aí a nossa leitura do texto. Quero te convidar a orar, pedindo a Deus a graça de poder discernir esse texto e aprender com ele. Eterno Deus, seja misericordioso conosco, e no poder do Teu Espírito Santo, abre os nossos olhos para entender, para discernir, para aprender com o Senhor da Tua Palavra. Ajuda-nos, Deus, nessa manhã, onde expomos ao Senhor a nossa fraqueza, a nossa incapacidade de, por nós mesmos, discernir e aprender o que é espiritual. Nós nos voltamos para o Senhor e pedimos essa graça no nome santo de Jesus. Amém. Bem, a gente faz a leitura de um texto em que, primeiramente, eu quero fazer aqui menção à palavra arrependimento. Nós falaremos sobre arrependimento e conversão, porque é o que esse texto vai apresentar para nós, mas eu quero falar do arrependimento de Deus, primeiramente, porque o texto aqui fala de arrependimento, da forma como Deus então vai interagir, vai se relacionar conosco. É bem verdade que as Escrituras ensinam para nós, ao longo de toda a Bíblia, que Deus não muda, e isso é importante de ser ministrado, de ser ensinado. Deus não muda, mas o texto aqui está falando de Deus se arrepender. Essa é uma forma como Deus se relaciona com a gente. Ele fala numa linguagem que eu e você podemos entender. Ele fala numa linguagem como que se possa dizer uma linguagem humana. Então a maneira de se expressar no texto bíblico, quando o texto diz que Deus se arrependeu, não é aquele sentido de alguém que faz alguma coisa, que percebe que errou e quer voltar atrás. Não é nesse sentido. A palavra aqui ela é mais para ensinar a nós o que Deus está querendo dizer com arrependimento. É ele observar que aquilo que ele faria, ele não faria mais, mas isso dentro de um propósito eterno, dentro de um plano eterno que Deus já havia estabelecido. Dito isso, arrependimento e conversão é o que se apresenta nesse texto
do capítulo 3 do livro de Jonas. E eu quero contar para vocês uma experiência que eu tive indo a um lugar muito diferente do que talvez vocês já possam ter passeado e vivido. Há um bairro em Campinas chamado Itatinga. Esse bairro é o maior prostíbulo aberto da América Latina. A gente ouve falar de prostituição, a gente ouve falar de imoralidade sexual, a gente ouve falar de questões acerca da sexualidade, mas quando a gente chega a um lugar como o bairro Itatinga, é diferente de tudo que a gente ouve falar. É um bairro como se você imaginasse o centro de Ribeirão Preto, onde você tem pessoas transitando para lá e para cá, só que o que você encontra dentro daquele bairro são pessoas nuas ou seminuas. Assim, 24 horas por dia, o dia inteiro, todos os dias do ano. Eu estive no bairro Itatinga para fazer um serviço de capelania ali naquele lugar por pelo menos 3 meses. E eu me lembro de um seminarista falar algo que me marcou. Ele disse, quando nós estávamos naquele lugar, este lugar, para mim, é o reino das trevas de forma visível. Eram travestis, mulheres, homens, se vendendo ali a qualquer hora do dia, em qualquer momento do dia. As casas daquele bairro, do bairro Itatinga, elas eram casas usadas como drive-thru do sexo, a garagem dessas casas. Um absurdo, algo muito incomum ao que a gente, quando a gente fala de prostituição, a gente pensa algumas coisas, mas estar ali é algo muito diferente. É o que Jonas está experimentando aqui. A maldade de Nínive era algo conhecido pelas nações. As nações ouviam falar das atrocidades que Nínive praticava. A maldade de Nínive era tanta, um povo tão perverso, que os seus prisioneiros tinham seus olhos arrancados e experimentavam todo tipo de violência a partir da mão dos ninivitas. Era esta uma cidade de grande violência e Jonas estava ali agora, no meio daquela cidade, no meio de um povo violento, de um povo cruel, e ele está naquele lugar anunciando uma mensagem, anunciando a palavra. E qual é a mensagem de Jonas para aquele lugar? Essa cidade inteira será destruída. A mensagem de Jonas para aquela cidade, para aquele contexto essa cidade vai ser destruída. O versículo 4 mostra isso para a gente. E estudando este texto, eu busquei traçar algum paralelo com outras pregações. Pregações como a de João Batista, pregações como a de Jesus, pregações como a de Noé, de Abraão, de Moisés, do povo de Israel, e eu percebi, estudando, fazendo um paralelo com estas pregações, que há um padrão na mensagem de Deus comunicada à humanidade. Há um padrão na pregação, na palavra, na mensagem que é anunciada. Por exemplo, Gênesis capítulo 6, os versículos 11 a 13, o Senhor Deus viu a maldade da humanidade. Então, o pregador Noé fez uma grande arca. E enquanto ele construía aquela arca, ele anunciava que Deus traria o quê? Juízo sobre a humanidade. A gente vai ver, por exemplo, Gênesis capítulo 18, que o Senhor Deus viu a imoralidade de Sodoma e Gomorra. E então, anjos foram àquela cidade, anunciaram naquela cidade que ela seria subvertida. Veja, há um padrão nas mensagens. O Senhor Deus vê a maldade, o Senhor contempla o mal, a perversidade da humanidade, e então Ele envia mensagem. Ele anuncia o que Ele vai fazer, e nesse caso, o juízo, a destruição para aqueles que andam nos maus caminhos.
Gênesis capítulo 15, dos versículos 13 a 16, o Senhor Deus anunciou que os egípcios e os amorreus sofreriam o juízo no futuro, dada a medida da maldade em que eles alcançariam. E então eles viram sinais. O povo de Canaã viu os sinais que Deus realizou por meio do povo de Israel. O povo do Egito viu os sinais que Moisés operou, e diante de todos aqueles sinais tinham a mensagem do juízo que vinha sendo anunciada. Vocês querem ver um outro texto, uma passagem que tem esse mesmo padrão? Abimeleque, Gênesis capítulo 20. Abimeleque, ele toma a esposa de Abraão, Sara, para si. Então Deus fala num sonho para Abimeleque que ele seria destruído porque ele havia tomado a mulher de Abraão. E se ele se arrependesse, ele devolvesse aquela mulher, o mal que viria sobre ele não viria. Veja, há um padrão nas Escrituras, onde se encontra a maldade, a perversidade do homem e o anúncio de Deus de um juízo. Então, o que a gente tem aqui nesse texto, na pregação de Jonas, não é uma mensagem do que ele sentiu no coração, do tipo, Jonas sentiu no coração que tinha que falar para Nínive que ela seria subvertida. Não, o que Jonas está pregando é a palavra de Deus, meus irmãos. Porque o que importa ser pregado e anunciado não é o que se sente no coração. Aqui não é uma grande ideia de Jonas. Uau! Jonas teve uma grande ideia e fez uma pregação para aquela grande cidade. Não, Jonas está fazendo aquilo que é comum. Ele está pregando a palavra de Deus, anunciando o juízo de Deus mediante a perversidade da humanidade, mediante a maldade daquela grande cidade. Não tem nada de novo aqui. Há um padrão na pregação. Então, Jonas está apenas pregando a palavra de Deus. Não há aqui uma característica em Jonas. Isso aqui não é algo inusitado, não é uma novidade. É o padrão de Deus. Anunciar juízo a fim de que pecadores se arrependam dos seus pecados. Esse é um estudo, mais um daqueles estudos que afirmam o caráter da imutabilidade de Deus. Deus não muda. O que significa dizer que Deus não muda? Que a pregação que a gente encontra nos primeiros anos da humanidade, que a gente encontra aqui cerca de 750 anos antes de Cristo, a pregação que a gente vai ver em João Batista e em Jesus há 2000 anos, como sendo a mesma, é a mesma para essa geração. Deus não muda. Não vem você dizer que nós estamos em outros tempos. Não vem você dizer que as coisas mudaram. A humanidade é a mesma. Continua se pervertendo. Continua com a dureza de coração. Continua manifestando a perversidade, a maldade no seu ser. A humanidade é a mesma. E a mensagem de um Deus que não muda, continua sendo a mesma. Haverá juízo, portanto. Há um juízo vindouro, portanto. E as Escrituras mostram isso para a gente. Esse padrão apresentado ensina que toda geração se anuncia o juízo vindouro e a possibilidade de conversão para os que estão ouvindo essa mensagem. Não há uma geração que passe sem ouvir a pregação do juízo vindouro. Deus sempre anunciou, desde o princípio se anuncia que Deus é justo e que opera justamente. E que, portanto, diante de uma humanidade perversa e má, Ele traz juízo.
O que estamos vendo em Jonas, portanto, não é de Jonas, mas de Deus. Não é característica do pregador. É característica daquele que envia a mensagem, do próprio Deus. Essa é a mensagem de Deus. Não se trata, portanto, do que se sente, do que o profeta sente, mas do que o profeta ouve de Deus. Do que ele compreende das Escrituras e ele anuncia. E isso se faz como um padrão na palavra de Deus para nós. O que nós temos aqui é Nínive, uma cidade caracterizada pela sua violência, terrível nos seus feitos. Nínive era uma cidade tão violenta que as marcas de sangue se faziam nos pés daquela cidade. Não porque a terra era vermelha, mas é porque aquele povo era acostumado a pisotear as outras nações. Havia sangue, portanto, nos pés daquela humanidade. Aquela cidade era perversa, totalmente violenta. E o que a gente tem no texto aqui, no versículo 4, se você observar, é a exposição da palavra de Deus. A palavra de Deus está sendo pregada para essa cidade que é terrível. A pergunta que eu vou fazer para vocês é a seguinte: quanto tempo essa cidade foi submetida à pregação da palavra? O versículo 4 diz para a gente: um dia. Um dia. Uma cidade terrível, maldosa, estranha à palavra de Deus, porque não era um povo que já tinha o conhecimento da lei de Deus, não era o povo que conhecia Yahvé, conhecia os 10 mandamentos, conhecia as Escrituras, não, um povo estranho à palavra de Deus. O que significa dizer que não havia familiaridade com isso daqui, ó. Não havia familiaridade com textos. Não era aquele tipo que, se você falasse, estivesse pregando, ia procurar, ia pesquisar. Não. Não era um povo familiarizado com as Escrituras, com a palavra de Deus. Não era. Mas, com um pouquinho assim de tempo, bastou um pouquinho só, um dia, de um pregador curto e objetivo, que passou pela cidade dizendo: essa cidade vai ser subvertida, essa cidade vai ser subvertida, dentro de 40 dias vai acabar, dentro de 40 dias essa cidade vai ser destruída. Bastou ouvir isso. Bastou ouvir uma mensagem curta e objetiva. Bastou apenas ser exposto a uma pequena porção da palavra de Deus para esse povo se converter. Para esse povo mau, perverso, do coração ruim, se converter. Essa gente má e perversa, com pouco tempo de exposição da palavra, creu e deu fruto de arrependimento. Isso aqui é significativo para a gente, porque bastou um pouquinho para crer e dar fruto de arrependimento. O texto do segundo livro de Israel, dos Reis, o capítulo 14, vai mostrar para a gente um povo que era familiarizado com as Escrituras. O povo de Israel. O segundo livro dos Reis, o capítulo 14, o versículo 23 e 24, diz o seguinte, isso aqui é nos tempos de Jonas. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Fez o que era mal perante o Senhor,
jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Veja só, um povo familiarizado com as Escrituras não dá fruto de arrependimento, faz o que é mal, permanece nos maus caminhos. Essa é a história de Israel, de um povo que não era por falta de conhecimento, não, assim, do tipo, que não tinha qualquer contato com as Escrituras, não, havia profetas pregando e anunciando, Isaías nesse contexto, Jeremias nesse contexto, entre outros profetas que os precederam, Elias, Eliseu, que anunciaram a maldade daquele povo. No entanto, o povo permanecia nos maus caminhos, a ponto de o Senhor operar milagre fora de Israel, como a gente tem a história da cura de Naamã, da viúva de Serepta. O Senhor Deus estava agindo fora do arraial de Israel, porque aquele povo que era o povo de Deus, não dava fruto de uma vida alinhada às Escrituras, alinhada à palavra de Deus. O povo de Israel era um povo que era familiarizado com a palavra, embora isso não dava fruto. E aí a gente tem aqui um povo que, por uma curta medida de exposição da palavra, apresenta fruto de arrependimento. Por um pouquinho assim, apresenta fruto de arrependimento. Olha o que a gente vê, por exemplo, nos evangelhos. Mateus, eu disse que eu fiz um paralelo com algumas pregações. Se você pudesse dirigir ao Evangelho de Mateus no capítulo 3, a gente vai ler os versículos 1 e 2, depois os 5 e 8. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Veja, a pregação de arrependimento de João Batista. Agora os versículos 5 a 8 dizem o seguinte: então saíam a ter com ele em Jerusalém toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Veja, a pregação de João Batista é a pregação do juízo vindouro. E ele reafirma que aqueles que não dão fruto de arrependimento não podem fugir da ira vindoura. Não fugirão, portanto, dessa ira que virá, por falta de fruto do arrependimento. Vamos ver a pregação do Senhor Jesus? Porque há quem interprete Jesus como alguém que veio e que mudou o paradigma da história. Alguém que veio para mostrar uma face diferente de Deus. Na verdade, o que Jesus veio fazer é mostrar uma face diferente de um povo que não fazia o que tinha que fazer. Mas de Deus, Ele é o próprio Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é que resplandece a imagem e a glória do Deus encarnado. A pregação do Senhor Jesus. Mateus capítulo 4, a gente vê o versículo 17. Depois do Senhor Jesus ter sido batizado, versículo 17 diz o seguinte: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Há alguma diferença entre o versículo 7 do capítulo 17 do capítulo 4 e o versículo 2 do capítulo 3? É a mesma pregação de João Batista. É a mesma pregação em todos os tempos. Agora eu quero ir além com você. Nós vamos ao capítulo 11, o versículo 20. Na pregação do Senhor Jesus,
o Senhor prega o arrependimento e também o ai, pelo fato de não terem se arrependido. Veja, capítulo 11, versículo 20. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e de cinza. Cidades que não se arrependeram, cidades impenitentes, a esta cidade está sendo prometido: ai de ti, que não deu fruto de arrependimento, porque vocês ouviram e viram sinais, mas ainda assim não se arrependeram dos seus maus caminhos. Ai de ti! Essa é a pregação do Senhor Jesus. Mas a gente vai ao capítulo 12, os versículos 38 a 42, onde a gente encontra também a pregação do Senhor Jesus. E nessa pregação, de um modo especial, ela vai fazer referência a Jonas, para a gente ver que há um padrão e que eles estão bem alinhados, porque a mensagem não é de Jonas, porque a mensagem não é do pastor Felipe, porque a palavra que é anunciada, ela vem de Deus para a humanidade. E aí o versículo 38 a 42, do capítulo 12 diz: então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. Mas, porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas, lembra daquela cidade má e perversa? Olha o que o Senhor Jesus está dizendo: ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão. Por que eles farão isso? Porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que aqui está quem é maior do que Jonas. O Senhor Jesus está dizendo para aquela geração há 2000 anos que basta a pregação de Jonas. Basta para que o homem ouça, creia e se arrependa. Os ninivitas creram, se arrependeram, deram fruto. Não há porquê sinais. Porque se os ninivitas creram, se arrependeram, deram fruto, nós, por que nós? Sinais? Deus tendo que provar alguma coisa para nós? Uma geração má, incrédula, adúltera? Nós? Não, basta a pregação. E qual é a pregação? O que Cristo veio e fez. Que Ele, tendo sido morto por causa dos pecados, pecados de quem? Da humanidade, da maldade, do adultério, da perversidade, Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E a sua mensagem está sendo anunciada por meio dos seus discípulos, de geração em geração. Então, ai daquele que, tendo ouvido, não se arrepende. Ai daquele, porque não dá fruto de arrependimento. A gente está vendo os ninivitas se levantando no dia do juízo para condenar uma geração que não creu. Por quê? Porque não se arrependeram diante da pregação de Jonas, nem diante da pregação de Jesus, que é maior do que Jonas. No capítulo 16, Jesus novamente vai fazer menção a Jonas no versículo 4, quando ele diz: nenhum sinal será dado, senão o de Jonas. Eu quero aplicar isso daqui que a gente está conversando e concluir. Pois bem,
A gente tem aqui um povo que é familiarizado com a palavra e um povo que não é. Aquele que é familiarizado com a palavra não dá fruto. Aquele, porém, que não tem familiaridade nenhuma com a palavra, com um pouco só de exposição da palavra, está dando fruto. Ao longo de 2025, pelo menos 1 hora na semana, no domingo, a gente tem ouvido uma pregação. A gente tem mais de 50 domingos aí, talvez 50 horas de exposição da palavra de Deus ao longo do ano. Isso considerando que você não veio todos os domingos, ou que você não ficou o tempo todo ouvindo a mensagem. 50 horas em um ano não seria o suficiente? Não seria suficiente 50 horas dentro de um ano? Não seria suficiente 1 hora? 1 hora de exposição das Escrituras, exposição da palavra de Deus? Qual é a mensagem? A mensagem é: há um juízo vindouro para toda a geração. E todas as nações estão ouvindo, todas as gerações e nações estão ouvindo que haverá um juízo para quem está em desarmonia com a palavra de Deus. Para quem não está andando no caminho do Senhor. E aí, para você que é familiarizado e para você que não é, você tem sido exposto à palavra de Deus ao longo desse ano de 2025, certo? A palavra de Deus está sendo exposta a você e você sendo exposto à palavra ao longo de 2025. Quais os frutos que você pode apresentar hoje diante do Senhor? O versículo 10 do capítulo 3, viu Deus o que fizeram. O que Deus está vendo você fazer? Mediante a exposição da palavra de Deus, o que Deus está vendo você fazer ao longo de 2025? Qual fruto você tem hoje? Último domingo de 2025, para dizer assim: Senhor, Tu sabes, aqui estão os meus frutos. Fruto de uma vida de alguém que está sendo exposto à palavra e que está sendo transformado pela palavra. Aqui estão os frutos, Senhor. Sabe, naquela parábola dos talentos, em que aquele que recebeu 5 veio, está aqui, ó, eu tenho mais, Senhor. Com ousadia, com temor e tremor está aqui, Senhor, a obra do Teu Espírito na minha vida. Bondade, amor, alegria, longanimidade, domínio próprio, está aqui, Senhor. Quais são os frutos que você pode apresentar hoje diante do Senhor? Você tem sido exposto à palavra de Deus ao longo de 2025 e o que Deus tem falado com você? É sobre você entregar a sua vida a Jesus? Você vai esperar virar 2026 para entregar a sua vida para Jesus? Os ninivitas não esperaram dar os 40 dias. Eles ouviram, creram e deram fruto. Você vai esperar virar 2026 daquele tipo que faz promessa. A partir do ano que vem, eu vou fazer isso e aquilo. Você vai esperar 2026? Até quando você vai ser exposto à palavra e dar fruto daquilo que o Senhor requer de você? É sobre perdoar alguém que você tem sido exposto à palavra de Deus? É preciso lembrar que sem esse fruto, não há perdão para você. O Senhor Jesus disse isso. Se vocês não perdoarem aqueles que vos têm ofendido, tampouco o vosso Pai vos
perdoará. Ai daquele que não perdoa. O versículo 8 diz que é sobre cada um se converter do seu mau caminho, não é verdade? O versículo 8 diz para a gente aqui que o decreto do rei dizia: clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Cada um se converter do seu mau caminho. Caminho aqui, eu já falei aqui algumas vezes para vocês, na literatura hebraica, caminho, andar, tem a ver com conduta. Então, é da má conduta que o texto está se referindo, da sua conduta. Então, cada um se converter daquela conduta perversa, má. Qual é a sua conduta que desagrada ao Senhor? Qual é a conduta que você hoje possui, que está em desarmonia com a palavra de Deus, que desagrada ao Senhor? Pense 2025 então, já que hoje é o último domingo do ano. A dureza de coração em 2025. Aquele tipo de dureza que revela murmuração ao longo do ano. Ao longo de 2025, muita murmuração. Pensa, essa conduta não agrada ao Senhor. Pensa no orgulho, Deus odeia o orgulho. O quanto que do seu orgulho tem influenciado as suas condutas, as suas ações, as suas reações. É imoralidade sexual, uma vida de uma sexualidade desalinhada às Escrituras. É avareza. Ao longo de 2025, a avareza, ela dominou a sua conduta, do tipo que você não foi um ofertante, não foi um dizimista, não foi fiel, não foi generoso com as pessoas, não abençoou pessoas, não ofertou na vida de pessoas, por causa da avareza, o querer só para você. Inimizades. Ao longo de 2025, você gerou inimizades, fez com que isso se tornasse uma realidade. Foi a ira. Você se portou com ira diante de pessoas, diante de familiares, diante da comunidade. Pessoa irada, querendo fazer justiça com a própria mão. Foram discórdias. Sua conduta produziu discórdia no meio da comunidade, no meio da família. Dissensões, egoísmo, embriaguez, feitiçaria. Essas coisas tudo tem a ver com obras da carne, que está lá em Gálatas. Ganhos ilícitos. Na vida matrimonial, a mulher que não se submete ao marido. Ou então o marido que não ama a sua esposa. Eu quero te convidar a orar. E a pedir o Espírito Santo nessa oração. Porque é o Espírito Santo que pode produzir fruto de uma conversão genuína. Só o Espírito Santo pode produzir fruto de uma conversão genuína. A segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer que a conversão é obra de Deus. O arrependimento é obra de Deus. Peça o Espírito Santo para ele produzir fruto
de arrependimento diante da exposição da palavra? Você tem ouvido, você tem aprendido sobre bondade, sobre generosidade, sobre misericórdia, sobre domínio próprio, tantas coisas acerca do reino de Deus. Peça ao Espírito Santo em oração para produzir fruto de uma conversão genuína, de um novo nascimento, uma nova realidade hoje, não em 2026, mas hoje, aqui, agora, já. Para em 2026, 27, até o dia da vinda do Senhor, quando então nós estaremos diante daquele justo juiz, apresentando fruto do Espírito, fruto de uma fé genuína, de uma conversão genuína, de uma fé em Jesus. Quero te convidar a orar. Se você puder, coloque-se de pé. Peça a Deus, peça ao Espírito Santo. Peça para você ser cheio do Espírito Santo. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, o Deus que vê o coração, o Deus que conhece o íntimo de cada um, o Deus que revela a realidade sobre o nosso ser, o Deus que manifesta justiça. Diante de Ti, Senhor Deus, nós nos colocamos nessa manhã, diante da Tua palavra, como homens e mulheres que se veem acuados, que se veem reféns, que não tem o que fazer senão apenas voltar-se para o Senhor e pedir misericórdia, pedir que nos perdoe. Perdoa, Senhor Deus, em nome de Jesus, as nossas faltas. Perdoa, Senhor Deus, as falhas que cometemos e derrama sobre nós, enche as nossas vidas do Teu Espírito Santo, a fim de produzirmos o fruto que honra e bendiz o Senhor, produzir fruto que agrada o coração do Senhor. Livra-nos, Deus, de entristecer o Teu Espírito. Por favor, Senhor, opera sobre as nossas vidas nessa manhã, mediante o ensino da Tua palavra, de maneira a produzirmos fruto agora, já, Senhor, a sairmos daqui convencidos do pecado, do juízo, da justiça, e para o louvor da Tua glória, Senhor, darmos fruto, que o Espírito do Senhor produza isso em nós, na Tua igreja, neste povo reunido nessa manhã. Nós suplicamos o favor do Senhor, o perdão dos nossos pecados, e essa graça bendita de viver uma nova realidade, no poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, recebam a bênção, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com a vida de cada um de vocês, até que o Senhor Jesus venha. Amém.